Boa tarde a todos, estamos iniciando o nosso Connect Esporte dessa terça-feira com muita informação para todos vocês que nos acompanham. Hoje vamos falar bastante dos jogos que complementaram a 24ª rodada da Série A. Na Neoquímica Arena tivemos a vitória do Corinthians diante da equipe do RB Bragantino pelo placar de 1-0. Vamos falar também da goleada do Internacional diante da equipe do Juventude pelo placar de 4-0. Vamos falar também dos jogos que vão iniciar a 27ª rodada da Série B. Além disso, vamos falar das semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino, com a vitória do Corinthians diante do Palmeiras, o empate do São Paulo diante da equipe do Internacional. Vamos falar também do futebol internacional, mercado da bola e muito mais. Vem com a gente porque o nosso Connect Esporte já está no ar, recheado de informações para vocês. Bom, apresentando hoje o meu comentarista que estará ao meu lado fazendo o Connect Esporte dessa terça-feira. Seja bem-vindo diretamente de Mojimirim, Johnny Pereira. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a vocês, vocês que nos acompanham. Hoje, rodada de Libertadores, começando hoje, semifinais da Libertadores. Exatamente, Johnny. A pauta tá tão recheada que eu até tinha esquecido. Vamos fazer um debate também da partida entre Atlético Paranaense e Palmeiras também. Grande jogo pela Copa Libertadores que vamos ter nessa noite. Bom, mas antes de falar de Libertadores, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Na Neoquímica Arena tivemos a importante vitória do Corinthians diante da equipe do RB Bragantino pelo placar de 1-0, gol do Gustavo Mosquito. Não foi um jogo tão fácil assim, não. O Bragantino foi uma equipe que atacou muito, e grande atuação do goleiro Cássio, que foi muito bem mais uma vez, fez o que o Corinthians garantisse esses 3 pontos e diminuísse a vantagem para o líder Palmeiras, né? Mas ainda é considerado uma distância muito, muito longe para a equipe da equipe do Palmeiras, mas a vitória foi fundamental para a equipe. E o Gustavo Mosquito, um jogador que precisava do gol, né? E fez o gol ontem da vitória do Corinthians. Parabéns ao Corinthians. Agora o foco do Corinthians é a próxima rodada, né? Agora tem, se eu não me engano, na próxima rodada aqui, não sei se você tem aí o nome do adversário do Corinthians, mas o foco mesmo do Corinthians é a Copa Brasil na semana que vem, que o Corinthians foca muito nessa competição para ir para a Libertadores mais fácil, né? Mas agora fica perto do líder Palmeiras aí. Vamos ver como é que vai ser esse Corinthians daqui para frente. O Corinthians enfrentará o Internacional, Johnny, na próxima rodada. Jogo difícil, né? Porque o Inter também é uma equipe que está entre os 4 primeiros, se eu não me engano, os 4 ou 6 primeiros, se eu não me engano. Venceu o Juventude, daqui a pouquinho a gente vai falar. Então vai ser uma equipe muito difícil. Se eu não me engano, vai ser no Beira-Rio esse jogo, se eu não me engano. Na Neoquímica vai ser um Arena. Jogo muito... mais um jogo em casa, né? Então vai ser... O Corinthians tem que aproveitar esses jogos em casa para diminuir cada vez mais os pontos. Eu acredito ainda que o time ainda briga, como Fluminense, como Flamengo, pelo título do Campeonato Brasileiro. É difícil, porque a distância é um pouco folgada do líder Palmeiras, mas ainda dá para a equipe corintiana aí encostar aí no Palmeiras aí e conseguiu o título do Campeonato Brasileiro. Mas ontem foi uma grande vitória com bom público na Neoquímica Arena, que teve 2 milhões e pouco de renda, com 39 mil pessoas na Neoquímica Arena. Mais uma vez, lotando o estádio corintiano em plena segunda-feira, hein? Bom, Johnny, agora eu tenho outra pergunta a te fazer da equipe do Corinthians. A gente vê que o Corinthians até o momento da temporada tem nas últimas partidas sendo inconsistente, né? Conseguiu uma grande classificação diante da equipe do Atlético Goianiense jogando muito bem. Na última partida no Maracanã, mesmo saindo atrás do placar, buscou o empate. Perdeu para o Fortaleza na última rodada do Campeonato Brasileiro e volta a vencer diante da equipe do RB Bragantino. Na sua visão, o calendário, a falta de elenco do Corinthians tem sido um dos fatores para que o time oscile tanto nas últimas partidas? Até, e dá para ver também cansaço em alguns jogadores, né? E isso prejudicou muito a equipe do Corinthians. E falo para você, o Renato Augusto, depois que voltou
nesse time aí. Melhorou muito o time do Corinthians, veio reerguendo cada vez mais o Corinthians com a entrada do Renato Augusto. Então é um Corinthians diferente, vamos dizer assim, né? Ainda não sei se bate de frente com o Flamengo, com o Palmeiras, que no momento é as duas melhores equipes hoje. O Flamengo ainda, né, eu acho que está um pouco na frente, mas é uma equipe que está se preparando sim, muito concentrada, e esse cansaço que o time teve nos últimos jogos foi a dificuldade do time. Mas tá voltando aos poucos aí, o condicionamento físico da equipe está melhorando. Essa semana mesmo ele só vai jogar agora só no final de semana, então vai ter um descanso no meio de semana aí para recuperar os seus jogadores aí para o final de semana e até para a Copa do Brasil, porque na outra semana tem a Libertadores de novo. Então o Corinthians vai ficar aí no meio de semana, 2 semanas sem jogar no meio de semana, né? Vai só jogar no final de semana. Então para a equipe vai ser bom. Exatamente, o Corinthians conquistando uma grande vitória na Neoquímica Arena diante da equipe do RB Bragantino. Mais uma pergunta, Johnny, com relação agora à equipe do Red Bull Bragantino. Um time tão jovem, um time que na última temporada fez um grande campeonato brasileiro, se classificando para a Copa Libertadores, só que até o momento nessa temporada deixa a desejar sob o comando do Maurício Barbieri. Na sua visão, o que o RB Bragantino fez que decaiu tanto da última temporada para essa temporada? Lembrando que a base de jogadores é a mesma, a base de trabalho do técnico Maurício Barbieri ainda é a mesma, mas porém o time vem oscilando bastante dentro do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, é 4 jogos sem vencer, né? Com esse daqui Exatamente. contra o Corinthians, se eu não me engano. É diferente, né? É o mesmo treinador, é o mesmo elenco, com forças que chegaram. É estranho, não dá para explicar o que está acontecendo com o Bragantino, porque a equipe é a mesma. Eu ainda acredito que tem um time muito bom e tem na próxima rodada agora o líder do campeonato, que é o Palmeiras. Então vai ser muito difícil para a equipe. Joga em casa, diante da sua torcida, que eu acho que é muito forte. Mas é estranho explicar o que acontece com a equipe. Mas eu acredito ainda que a equipe do Bragantino ainda luta por uma Libertadores, que é o que eles querem, ou Sul-Americana, porque para mim tem um time que não vai cair e não sei como que vai ser o Palmieri nesses próximos jogos aí, mas o time o ano passado foi muito melhor, chegou até uma Libertadores, chegou até fase de grupo da Libertadores, infelizmente foi eliminado na fase de grupos, mas acho que isso afetou um pouquinho também a equipe, depois que foi eliminado da fase de grupos da Libertadores, e ficou só o Brasileirão, então não conseguiu manter o bom futebol do começo do ano, porque no começo do ano a equipe também vinha jogando bem, e agora não dá para entender essa decadência aí do Bragantino. Exatamente, tá aí a análise do nosso comentarista Johnny Pereira da partida entre Corinthians e RB Bragantino. Agora vamos falar do jogo que encerrou e complementou a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, a grande vitória do Internacional em cima da equipe do Juventude, vencendo pelo placar de 4-0. A equipe do Internacional fez o dever de casa, né? 4-0, ganhou muito bem. E para mim, o Juventude não tem como recuperar mais, já está rebaixado. Então, infelizmente, torcedor de Juventude, não fiquem bravo comigo, mas o time foi muito mal, está indo muito mal no campeonato. É um time que eu gosto do Rio Grande do Sul, não briguem comigo. Deve amar o Juventude, né? Mas o elenco de Juventude não ajuda. Tem o Pita, que é um bom jogador, que às vezes tenta carregar esse time nas costas, mas a temporada do Juventude é muito péssima. Pegou o Internacional ontem jogando muito mal. E o Internacional fez um grande jogo, recuperou os seus resultados. Vem de vitória contra o Avaí, agora venceu o Juventude. Eu notei a tabela aqui, deixa eu ver aqui. Onde o Internacional está. Né? Nesse momento o Internacional é o quinto com 42 pontos. Recuperou muito bem, então está brigando também. Até o final do campeonato mantém 8 pontos. 8, é isso? 8 do líder. Então pode colocar o Internacional na briga, por que não? E o time ainda tem o Palmeiras no segundo turno, tem o Flamengo no segundo turno. Vai pegar o Corinthians agora, que é confronto direto, vai pegar o Fluminense. Então essa vitória
foi muito fundamental para a equipe do Internacional, que ontem também, em plena segunda-feira, lotou o Beira-Rio. Exatamente, Johnny. Agora também tem uma coincidência, né? Você jogou pelo Inter e não avisou a gente? Olha isso aí, ó. Camisa 30, Johnny. Quem... Então, né? Só Que... escreve com o J, o H ao contrário. É. Coincidência é essa. Bom, Johnny, agora uma pergunta sobre o Internacional. O Internacional, assim como o Corinthians também, é um time que tem oscilado bastante, né? Tem sido uma incógnita. Porque sofreu uma eliminação diante do Melgar na Copa Sul-Americana, de uma certa forma vexatória, porque tem mais time que o Melgar e tinha time até para ser campeão da Copa Sul-Americana. Mas dentro do Campeonato Brasileiro apresentou a recuperação e aí faz uma grande partida diante da equipe do Juventude, vencendo pelo placar de 4-0. Sim, e foi eliminado em casa, incrível, nos pênaltis, que para mim eu já estava garantindo o Inter na final contra o São Paulo. Não estou falando que o São Paulo vai para a final, hein, galera? Mas para mim eram os melhores times da Sul-Americana e foi eliminado de forma. Fez um vexame contra o Melgar. Mas eu acho que para o Inter foi bom essa eliminação, porque ele levantou a cabeça dos jogadores, concentrou muito mais. E agora a briga pelo título brasileiro é 8 pontos só, é pouco pontos, para tirar pouco pontos, modo de dizer, né? Porque tirar 8 pontos do Palmeiras hoje é difícil, porque um time do Palmeiras está muito bem organizado e jogando muito bem. Mas o Inter tem que acreditar e está acreditando, vem de 2 vitórias seguidas, se eu não me engano, outro empatou, mas vem muitos jogos sem perder. Então, para o Internacional é bom. E vai recuperar cada vez mais, tenho certeza. E se cuida aí, Corinthians, hein? Porque esse time do Internacional chegou, hein? Será? Vamos ver aí o que a próxima rodada vai nos reservar. Lembrando que na 25ª rodada da competição teremos aí esse grande jogo entre Corinthians e Internacional. Lembrando aqui, o Gomes, ontem teve um rato racista sobre o jogador do Juventude. Uma vez o torcedor imita macaco lá no Beira-Rio, é uma vergonha, acho isso ridículo, e o torcedor já foi identificado, foi já detido e pode ser proibido aí de entrar no estádio aí. Vamos ver o que vai acontecer na decorrer dessa semana aqui, mas é ridículo, e o Internacional prestou toda a força ao Felipe Pires aí, que força para ele oferecer mais um ato. É o segundo que ele sofreu nesse Brasileirão. Ele sofreu também num jogo contra o Avaí. É difícil, né, Johnny, falar. A gente tá chegando aí a 100 Connects Esportes, 100 programas ao vivo aí. E metade a gente sempre noticiou isso nessa questão racista, né? Esses atos, infelizmente, racistas do século XXI, que a gente vive em uma sociedade que ainda tem uma mentalidade tão atrasada, e existe esse tipo de pessoas que se dizem torcedores, mas que na verdade são vândalos, né? E mais uma vez a CBF, como a Conmebol, deixa todos esses atos impunes. Eu acredito assim, que só banindo o estádio não adianta, porque ali você tira a pessoa do estádio. Teria que ter uma punição mais rigorosa, porque infelizmente é isso, né? Pessoas com mentalidade tão atrasada e que infelizmente praticam esse tipo de ato que a gente não deveria mais nem existir na nossa sociedade. Só uma coisa, quero parabenizar o Inter pela camisa, hein? Bonita, hein? É verdade, você vestiu ela ontem, né? Poderia trazer uma pra gente. Quem dera. É isso aí, Johnny. Brincadeiras à parte, vamos falar agora no Connect Sport do Campeonato Brasileiro, só que dessa vez o Campeonato Brasileiro Feminino, que está chegando em sua reta final. Nesse final de semana tivemos 2 grandes jogos pelas semifinais e vamos começar falando do Clássico Paulista na Neoquímica Arena, o Corinthians vencendo o Palmeiras pelo placar de 2-1, jogo válido pela semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Jogaço, hein? Esse foi um jogaço que eu tive prazer de acompanhar, né? E as 2 equipes, para mim, as 2 melhores equipes do feminino, né? Hoje, o Palmeiras acho que está um pouquinho acima do Corinthians. Quer dizer, o Corinthians está um pouquinho acima do Palmeiras, né? Mas esses dois times estão, nos últimos anos, estão aí dominando o futebol feminino. É um jogo 2-1 na Neoquímica Arena, agora tem um jogo da volta no Allianz Parque na semana que vem. E vai ser outro jogaço.
o Corinthians vem com a vantagem da vitória, o Palmeiras fez um gol, não me recordo se tem gol fora no feminino, Acredito que Gomes, não, aí você tem sabe não, me dizer? tem não. Eu também acredito que não, e tá certo, então 1-0 o Palmeiras é pênalti, e vai ser outro jogaço, e do outro lado tem uma chave aí entre São Paulo e Internacional, que então pode ter clássico aí na final, ou Corinthians e São Paulo, ou Palmeiras e São Paulo, né? Ou até Inter e Corinthians, Inter e Palmeiras. Então são grandes equipes do futebol internacional, lembrando, do futebol brasileiro, né? E lembrando, o ano passado acho que teve São Paulo e Internacional e nas semifinais também, se eu não me recordo se foi nas quartas ou nas semifinais. Acho que foi nas quartas de final Foi e, quartas. e, e, e deu Internacional. E o Palmeiras e Corinthians fizeram a final. Então foi jogos aí que hoje, incrível que pareça, chegaram às semifinais do futebol feminino, que vem crescendo cada vez mais no Brasil. Exatamente, e só lembrando que os jogos de volta dessas semifinais acontecerá na próxima segunda-feira, no Allianz Parque. O Palmeiras enfrentará o Corinthians a partir das 2 da tarde, e às 5h30 da tarde no Morumbi teremos aí o São Paulo enfrentando a equipe do Internacional. E já sobre o São Paulo, Johnny, o que você achou aí desse empate do Internacional, do São Paulo diante da equipe do Internacional? Esse daí foi um jogo que eu não vi muito, né? Eu vi alguns lances. Eu achei que o Inter foi melhor que o São Paulo, apesar que jogou em casa. Jogou em casa, acho que o Inter jogou em casa. É uma equipe que o do Internacional também está muito preparada, né? E pode eliminar o São Paulo de novo. Se não foi ele eliminou o São Paulo ano passado. Então é a revanche do São Paulo contra o Internacional, que eu acho que agora vai decidir no Morumbi. Acho que o São Paulo tem essa vantagem de jogar em casa, que vai ser muito forte para a equipe e pode ser aí o novo finalista do futebol, do Campeonato Brasileiro Feminino aí, que tá bom de assistir, tá bom de acompanhar essa fase final aí. Tá bom de acompanhar. O que você acha nas partidas de volta? O que essas partidas vai nos reservar? Jogaço entre Palmeiras e Corinthians, acho que mesmo no feminino, tanto no masculino, tanto no feminino, acho que é um jogo muito bom de acompanhar e vai ter muita emoção aí. Todo mundo viu que teve até confusão no futebol feminino, até no feminino tem isso, hein? É incrível. Então vai ser um jogo muito bom para vocês, torcedores, acompanhar. E Internacional e São Paulo e Internacional também vai ser. Mas posso cravar aqui uma final? Pode ou não? Deve. Posso chutar uma final? Deve cravar. Devido ao primeiro jogo entre Palmeiras e Corinthians, eu ainda acredito que o Palmeiras vai fazer a final com o São Paulo. É isso aí, tá cravando. Quer cravar algum campeão? Aí fica difícil. Hoje os favoritos para o título, na minha visão de ver, as duas melhores equipes, como eu falei, Palmeiras e Corinthians vêm crescendo muito no futebol feminino. Corinthians ainda é um pouco à frente. Eu cravei o Palmeiras na final por decidir em casa. Mas eu não descarto o Corinthians. Mas entre essas duas equipes, com certeza vai entrar como favorito para ser campeão. Mas eu não descarto Inter e São Paulo também não. É precoce, hein? A gente vai ver o que as partidas de volta vai nos reservar. Johnny, uma competição também que tá legal de assistir é a Série B, com grandes jogos. Temos vários times já campeão da Série A. Ao todo temos aí 14 títulos de Série A dos times que estão disputando essa Série B aí. Temos Grêmio, Vasco, Bahia, grandes times que estão disputando essa Série B. E quem vai trazer a reportagem da 27ª rodada, que já teve início, é o nosso repórter diretamente de Rondônia, Lucas Rangel. Boa tarde, amigos e amigas. Boa tarde, família ligada na Connect Esportes. Terçou por aqui, minha gente. E com isso aí temos mais uma rodada, né? Uma série de jogos aí válidos pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que aí já vai chegando na sua reta final, com alguns pontos interessantíssimos de serem observados, algumas equipes ainda brigando lá em cima e outras brigando lá embaixo, né, para não cair, né, nessa disputa cada vez mais equilibrada que tem se tornado nos últimos anos a Série B do Campeonato Brasileiro, né. Hoje a rodada está repleta, temos 7 jogos já dessa rodada, logo na noite de hoje, né, então vamos passar a agenda aqui rapidinho para a gente não se perder, porque são muitos jogos, né. Temos Londrina e CRB aí num jogo interessantíssimo, aí eu diria,
pelos dois times que estão postulando, quem sabe, a última vaga aí no lugar do Vasco. O Vasco que nos últimos jogos não tem pontuado bem, né? Não tem tropeçado, e esses times encostaram um pouco, né? O Londrina está apenas 4 pontos do Vasco, e uma vitória hoje deixaria o time apenas um pontinho do Cruz Maltino, né? O Vasco que ainda joga na rodada, então poderia ir de novo levar essa vantagem para 4. O fato é que o Londrina está muito próximo, é o time mais próximo que está mais incomodando esse G4, que há muito tempo estava aí intocável, né? E o CRB, né, o outro time, está em oitavo com 36 e pode vencer e até ultrapassar o Londrina, né? Com a vitória, consegue ultrapassar o próprio time paranaense. O jogo vai ser realizado no Estádio do Café, né? Lá no interior do Paraná. Então é um jogo muito equilibrado, eu acho que é o jogo que merece maior atenção na rodada. Outro jogo aí muito legal, que parece movimentar bastante a rodada, né? Promete ser um jogo bem movimentado, é Sampaio Corrêa do Maranhão e o Cruzeiro, o líder Cruzeiro, que está cada vez mais disparado, 10 pontos na frente do segundo colocado. Daqui a pouquinho aí, nas próximas rodadas, já é capaz da gente carimbar definitivamente aí o acesso do Cruzeiro, de tão disparado que ele está em relação aos outros times. O Sampaio, que está em décimo com 34 pontos, está ali agora no meio de tabela, depois de ter começado, né, o segundo turno da Série B muito bem. Outro jogo da rodada, esse jogo aí é muito importante, mas para a parte de baixo da tabela, né? É o duelo dos desesperados aí, CSA e Náutico. CSA joga em casa, né, em Maceió, tem 27 pontos, em 17º colocado, é o primeiro na zona de rebaixamento, joga contra o Náutico, outro gigante nordestino, que está em 20º, está na lanterninha do campeonato, com apenas 21 pontos. Então aí esse jogo é muito importante para as duas equipes, é um jogo chave. O Náutico precisa vencer aí para se aproximar um pouco mais do CSA, que tem 6 pontos de vantagem. O Náutico já está numa situação bem mais complicada, e o CSA vencendo hoje continua ali brigando, né, para sair com os times que estão ali rondando o Z4 também. Temos também a reedição da Copa do Brasil, da final da Copa do Brasil de 91, né? Criciúma e Grêmio, que foi o título que o Criciúma ganhou, né? O seu maior título na história, fazendo essa reedição. O Grêmio está em terceiro com 44 pontos, o Criciúma em 11º com 34. Ali o Criciúma também está numa situação confortável em relação ao rebaixamento, mas também bem distante em relação à classificação. Aí, para finalizar a rodada de hoje, temos Sport e Novo Horizontino. O Sport, que está em sexto com 37 pontos, também podendo passar o Londrina em caso de vitória. O Novo Horizontino com 32 em 13º, também querendo pontuar para não ficar ali muito próximo do Z4. Tombense e Brusque. O Tombense, que vai fazendo um campeonato muito interessante na sua primeira aparição, né, na história, desculpa. A Tombense está em nono com 36 pontos, está em uma situação bem confortável também para o campeonato da Série B do ano que vem, em relação à sua permanência. E o Brusque está numa situação um pouquinho mais complicada, tem que abrir um pouco mais o olho, está em 15º com 28 pontos, é o mesmo número de pontos, um ponto à frente apenas, um ponto a mais apenas do que o primeiro na zona do rebaixamento. E por fim temos Ituano, que é outro time que está fazendo um campeonato brilhante, está em sétimo com 36 pontos, podendo chegar a quinto também na noite de hoje, contra o Operário, que está em 18º, o Operário que já teve melhores momentos no campeonato, né? Agora está em apenas 18º no Z4, precisando vencer se quiser sair, né? Tem 26. Jogo para vocês aí do estúdio, esse foi o panorama geral da rodada de hoje, são muitos jogos, então desculpa aí pela demora, mas a gente tentou falar de todos aqui para não deixar passar nada para vocês. Eu sou o Lucas Rangel e volto com vocês aí para a Conect Sport São Paulo. Um grande abraço e uma ótima terça-feira. Um grande abraço ao integrante da nossa equipe do Conect Sport, o nosso repórter Lucas Rangel, diretamente de Rondônia, trazendo uma grande reportagem da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Lembrando que já tivemos início ontem dessa rodada, a vitória do Vila Nova diante da Chapecoense na Arena Condá, pelo placar de 2-1. Bom, Johnny, o que você analisa sobre essa rodada, né? Podemos ter aí o Cruzeiro basicamente até carimbar a sua subida, mas garantir ainda mais se consolidar rumo ao título da Série B. Temos o Grêmio também, que na última partida perdeu para a equipe do Ituano e enfrenta hoje o Criciúma. Faça o seu panorama geral dessa 27ª rodada da Série B. Como diz o Lucas aí, daqui algumas rodadas vamos ter o Cruzeiro garantido já na Série A. Para mim já está garantido, não tem como o Cruzeiro
10 pontos do vice-líder, para mim vai subir como campeão e muito bem na Série B. Enfim, ontem vou começar sobre esse jogo entre Chapecoense e Vila Nova. O Vila Nova deu uma recuperada muito boa na competição, com a vitória de ontem, saiu da zona de rebaixamento, claro, e tem jogos hoje que pode levar a equipe para a zona de rebaixamento de novo, vai ter, independente dos resultados das outras equipes, ele fica fora da zona de rebaixamento. Era uma equipe que há pouco tempo era a lanterna da competição, então vem se recuperando muito bem, ganhou do Vasco, ganhou de alguns adversários aí que estão lá em cima, então é incrível que venha a recuperação desse Vila Nova aí. Agora começando com Londrina e CRB, para mim é um jogaço da rodada. O CRB é o oitavo, o Londrina é o sexto, o quinto colocado, é o mais próximo do Vasco aí, que abre o olho, hein, Vasco? Abre o olho. Para mim o Londrina hoje é o favorito, porque joga em casa, diante da sua torcida, contra o CRB, mas é um jogo que é pra gente ficar de olho e vai ser um jogaço entre essas duas equipes que quer garantir também o seu acesso à Série A. Então vai ser o jogo da rodada. Outro jogo, Sampaio, Correia e Cruzeiro. Aqui não tem como. Cruzeiro vem muito embalado, acho que vai vencer mais uma vez, mesmo jogando fora de casa, é uma equipe muito pronta hoje e vai cada vez mais dar passos largos aí ao título, né? Porque o acesso já está garantido. Então, o título, agora a gente tem que falar de título para a equipe do Cruzeiro, porque o acesso já está garantido. Então, esse jogo contra o Sampaio Corrêa, que hoje vai levar a ZAP pegar o líder da competição. O Sampaio Corrêa, se eu não me engano, ainda é o 10º colocado com 34 pontos, tem chance para subir a Série A. Então, se vencer o Cruzeiro, vai ser fundamental ao Sampaio Corrêa. Se vencer hoje, pode diminuir a vantagem para o quarto colocado Vasco aí. Vamos ver como que vai ser esse Sampaio Corrêa contra o Cruzeiro. Outro jogo que vai ser muito bom de acompanhar vai ser entre Tombense e Brusque, né? O Tombense, infelizmente, perdeu no jogo passado para o Guarani em Campinas e agora quer se recuperar em casa. Acho que é o favorito para jogando em casa, é muito forte e quer diminuir a vantagem para o Vasco, que hoje é de 7 pontos. Se vencer hoje, pode diminuir para 4, caso o Vasco perde, que joga amanhã contra o Guarani. Então, o Tombense hoje que, para mim, tem que vencer se quiser pensar em acesso. E o Brusque está ali no meio, está ali perto da zona de rebaixamento. A equipe também tem que buscar uma vitória para distanciar dos últimos colocados. Então, para as duas equipes é fundamental a vitória hoje. Então, vai ser um jogo bom de acompanhar também. E esse esporte, né? Esporte que não dá para entender, sobe, desce. Então tá assim o esporte que, para mim, era um dos candidatos aí a roubar a vaga do Vasco, mas não dá para saber como que vai ser esse esporte, né? Porque cada rodada o time ou sobe ou desce, todo mundo sabe que o esporte vai ser assim, porque está sendo assim, e hoje se vencer vai ser fundamental para a equipe. E então, que o Sport, se eu não me engano aqui, ó, ele está em sexto colocado com 37 pontos. Tem que vencer para querer subir para a Série A aí, que para mim é um time pernambucano aí que faz falta na Série A, né? Sport, sempre todo mundo conhece, vê o Sport na Série A, é muito bom, mas infelizmente a equipe está nesse elevadorzinho aqui. Vamos ver como que vai ser a equipe aí, vamos ver se vai recuperar o bom futebol aí. Comentários para alguns jogos entre Ituano e Operário, que o Ituano joga em casa, vem de vitória sobre o Grêmio. Acho que vai ser hoje o jogo para ele bom para vencer, porque joga em casa, ou perdeu, infelizmente, o Rafael Elias, né, que saiu da equipe, e é o jogador que estava levando esse Ituano a cada vez mais para cima, né, na tabela da Série B. E o jogo dos desesperados, né? CSA e Náutico. Náutico é o lanterna. Se quiser sair da lanterna, tem que ganhar de qualquer jeito. É o time do Juventude na Série B, né? Aqui hoje. Enfim. Mas o CSA, por jogar em casa, para mim é o favorito.
E acho que se vencer, vai ficar cada vez mais distante da zona de rebaixamento e pode colocar o Vila Nova de volta na zona de rebaixamento. E o CSA é incrível, é um time que disputou a Série A o ano passado, caiu e está disputando para não cair. Foi ano Incrível retrasado. o time do CSA. O ano retrasado, desculpa. E tinha um time até bom na série A em 2020 e caiu. Então, o time do CSA hoje é muito ruim ver o CSA disputando aí. Até pouco tempo atrás está na Série A e hoje está disputando para cair para a Série C. É muito ruim ver o CSA numa situação dessa. Exatamente, a Série B tendo espaço no nosso Connect Sport, assim como a Copa Libertadores. Temos as semifinais começando hoje e vamos ter uma grande partida na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebendo a equipe do Palmeiras, jogo válido pela semifinal da Libertadores. Já vamos iniciar aqui, Johnny, o pré-jogo. O que você acredita que vai acontecer nessa partida? Na sua visão, quem tem a vantagem, quem tem a desvantagem? Faça um panorama completo, uma análise completa sobre essa grande partida que teremos nesta noite. Falar em vantagem de campo sintético hoje não tem como, né? Porque as duas equipes hoje do Brasil jogam em campo sintético, então ninguém vai sentir isso. Antes podia falar isso para o Atlético Paranaense, que é a equipe que jogava, a única equipe que jogava em campo sintético. Mas para mim o favorito hoje jogando em casa é o Atlético Paranaense, porque jogando na Arena da Baixada todo mundo sabe que é difícil. É incrível hoje. Esse ano o Flamengo teve dificuldade lá, o Corinthians teve dificuldade lá no Brasileiro, então muitas equipes teve dificuldade lá. Então vai ser difícil, um jogo difícil hoje, mas por futebol o Palmeiras hoje leva vantagem nesse quesito, mas o time do Atlético Paranaense também é bom, jogando diante da sua torcida, vai ser um jogaço. E tem uma provável escalação aqui, o Gomes. Só deixa eu estar onde estava aqui, que o celular deu uma saída aqui. Enfim, o Atlético Paranaense, o time do Felipão, vem no 4-3-3 hoje. É incrível, o Felipão tá colocando o time 4-3-3, hein? E é novidade isso. Com o Bento no gol, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner, Hugo Moura, Fernandinho e Alex Santana, ou também o Vitinho pode vir desse lado aí, ou até o Coelho. Lembrando que acho que não vai ter o Terans, a equipe do Atlético Paranaense. E no ataque vamos ter Canábio, ou o Vitinho, ou o Coelho, e o Vitor Roque ou o Pablo. É um time bem bom, digamos assim. O Vitor Roque, para mim, é um jogador que dispensa comentário. Hoje, entre ele e Pablo, claro que a torcida do Atlético Paranaense vai preferir o Vitor Roque. Então é uma equipe que vai vir hoje para tentar ir o Vitor Roque. Conhece o Palmeiras, fez o gol no Allianz Parque pelo Brasileirão. Então, para o Vitor Roque vai ser bom hoje, para o Atlético Paranaense também. E o Palmeiras hoje que não vai ter o Danilo, que está 2 jogos fora, então os 2 jogos contra o Atlético Paranaense ele não joga porque foi expulso contra o Atlético Mineiro, então foi julgado para os 2 jogos perder. E o Gustavo Scarpa também pega só vai ficar fora desse primeiro jogo contra o Atlético Paranaense. Então, o Abel vem também nesse 4-3-3, sempre coloca esse 4-3-3 até fora de casa, dependendo do adversário, com Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Gabriel Menino vai ser o substituto do Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu e Rony. Aí tem a dúvida do Abel Ferreira. Ou vem de Wesley, ou vem de Flaco Lopes. Eu acredito que ele vai de Flaco Lopes, porque ele gosta de um centroavante ali. O Rony na ponta rende muito ao Palmeiras. E com tem que colocar o Rony na ponta, assim, que conhece muito esse Atlético Paranaense aí. Então vamos ver como que vai ser hoje o primeiro jogo das semifinais da Libertadores da América aí. Exatamente, eu acredito que o Atlético Paranaense jogando esse 4-3-3 vai explorar principalmente o fator casa e principalmente diante de o fator casa e jogar no seu estádio,
com gramado sintético, vai se tornar um time um pouco mais móvel, um time um pouco mais solto e veloz para tentar articular jogadas dessa defesa tão consistente como a equipe do Palmeiras, a explorar principalmente o Canóbio pela direita, o Vitor Roque pela esquerda e podendo ter um centroavante ali fixo, talvez entre com o Pablo. Eu entraria nesse formato, talvez com o Pablo um pouco mais fixo e com 2 alas um pouco mais velozes. E já por parte do Palmeiras também vai jogar muito nesse 4-3-3, explorando principalmente, eu acredito que ele vai entrar com o Franco Lopes, porque é a versatilidade do Rony. O Rony talvez é esse atleta que vai buscar essa dinâmica e essa velocidade de ataque para quebrar essa linha defensiva do Palmeiras e do Atlético Paranaense, peço perdão, e talvez articular uma jogada a mais no repertório do campo de defesa do Atlético Paranaense. Mas vai ser um grande jogo, pelo que eu vejo a informação tática, duas equipes muito abertas, mas eu acredito aí, já vou deixar o meu palpite para esse jogo. Eu acredito que vai ser 1-1, ambas as equipes aí jogando para frente, vai ser bonito de ver esse jogo. Pode falar, Johnny, já deixa o seu palpite também. E outra, o Palmeiras usa muitos lados do campo, e hoje o Atlético Paranaense tem o Kelvin e o Abner, que são 2 jogadores que sabem marcar e sabem atacar. Então o Palmeiras vai ter uma dificuldade hoje nas pontas, porque o time do Atlético Paranaense também joga desse jeito, né? E lá na defesa do Palmeiras também, eu não entraria de Marcos Rocha, eu entraria de Mike, que para mim o Mike sabe atacar e sabe defender. Não estou dizendo que o Marcos Rocha não sabe atacar e não sabe defender. Para mim ele é melhor nesse quesito do que o Marcos Rocha. E hoje eu acredito também que vai ser 1-1 lá na Arena Baixada. Exatamente, pode ter certeza que amanhã a gente vai trazer uma cobertura completa sobre essa partida. Bom, agora o assunto no Connect Sport é o futebol internacional, até porque nesse meio de semana vamos ter grandes jogos pela Premier League e pelo Campeonato Italiano, e quem traz informações sobre o futebol internacional no Connect Sport é o nosso repórter Daniel Godoy. Bom dia, Gomes, bom dia, Sanches, bom dia, Johnny, bom dia para você que está nos acompanhando. Ainda não estamos no final de semana, porém teremos campeonatos nacionais na Europa. Futebol italiano, futebol inglês, que vamos falar na quarta-feira, futebol alemão, que também iremos falar na quarta-feira, mas dessa vez vou focar no italiano e no inglês. Hoje nós teremos algumas partidas. No campeonato italiano teremos Sassuolo e Milan, Inter de Milão e Monese, e também Roma e Monza. Na quarta-feira teremos mais 2 jogos, Juventus e Spezia e Napoli e Lecce. No campeonato inglês, hoje também teremos a partida entre Southampton e Chelsea, amanhã Manchester City e Nottingham Forest, Liverpool e Newcastle e Arsenal e Aston Villa. Teremos alguns jogos que acontecerão na quarta-feira, como por exemplo o Bayern de Munique, o Benfica também joga nesse meio de semana, mas já o Campeonato Espanhol e o francês ficarão para o final de semana, né? Porque não teremos nessa rodada. É isso aí, Gomes. Essas foram as notícias do dia. Até amanhã. Fui. Valeu, nosso repórter Daniel Godoy trazendo informações do futebol internacional. Bom, John, o que você está analisando aí desse começo do futebol internacional? O Milan também já em grande fase no italiano, a Inter de Milão se reforçando muito bem, tendo Dzeko e Lukaku no ataque. Temos o Chelsea também fazendo uma boa temporada até o momento com o Sterling. O Manchester City que contratou o Haaland, o Arsenal com o Gabriel Jesus. São as contratações fazendo a diferença nos clubes nesse início de temporada do futebol europeu. Para mim, quem tá voando é o Arsenal, né? 4 vitórias, é o único 100% da Premier League. E o que tá jogando o Gabriel Jesus, que para mim já garantiu a Copa, já garantiu seu ingresso aí para o Qatar, vou falar assim, a passagem para o Qatar. E vou detalhar o Fulham hoje, que pode anunciar o Willian, né? Então, para mim, o Fulham vai aí ter 2 brasileiros no seu elenco, que vai crescendo cada vez mais nessa Premier League. Hoje soma 5 pontos, a equipe vem de 2 derrotas, uma vitória e um empate, não, 2 empates, desculpa, uma vitória e uma derrota. É uma equipe que cada dia mais, cada jogo, aí eu vi um jogo do Fulham esses dias e gostei muito, vi o Andrés Pereira jogando muito bem,
e então é uma equipe que está muito preparada. E minha equipe lá da Inglaterra gente, minha equipe Southampton, é uma equipe que, para mim, eu Você é queria torcedor do ver cada vez Southampton, mais. é? Gosto muito do Por Southampton, quê? para mim é uma equipe. Inusitado isso. Então, é uma equipe assim que eu vi, o primeiro jogo da Premier League que eu vi do Southampton contra o Broughton, coisa assim. Brighton. E me identifiquei com aquela equipe desde pequenininho. Aí é uma equipe que hoje eu assumo aqui para vocês que eu gosto lá da Inglaterra. E se para me torcer para uma equipe de lá, eu Interessante, Johnny. torceria para o Southampton. Porque o meu primeiro Por isso jogo que eu tenho. também que eu acompanhei na minha vida foi o futebol internacional, uma partida do campeonato italiano entre Juventus e Lazio, aquele time da Juventus, grande time que tinha o Del Piero que comandava a equipe, um grande Pirlo. ataque e venceu a partida pelo placar de 2-1. Aí daí em diante eu comecei a acompanhar o futebol e o resultado está aqui nesse momento. Me apaixonei, estudei e estou É, atuando na profissão de jornalista esportivo. Aí é bom. Então, o meu eu acompanhei com o Southampton, não lembro o ano. Se eu não me engano, venceu por 3-1 o Southampton. Então, eu me identifiquei muito. Enfim, o Manchester City também, para mim, está fazendo uma grande temporada. Para mim, vai ser o time que vai disputar o título junto com o Arsenal. E é o time, para mim, favorito ainda nessa Premier League, que nos últimos anos, cada vez mais, vem conquistando aí troféu na Premier League. E já o italiano, para mim, é o italiano. Hoje, como você falou do Lukaku, o Lukaku está machucado, não vai jogar pela Inter aí, acho que por tempo indeterminado. Infelizmente aconteceu isso com o Lukaku. Vai ter essa baixa na Inter, né? Que pode ficar fora até da estreia da Liga dos Campeões, o Lukaku. Infelizmente, para vocês, torcedores da Inter de Milão. O Lukaku, que é um grande jogador, hoje pega. Eu não sei o nome desse time aqui, o Gomes, me ajuda a te ajudar aí. Dá uma pronúncia aí, uma palhinha. CRE. Como? CRE. CRE, É não o nome sei do não. time. Isso, eu também não sei, não. Enfim, tem uns nomes meio difíceis aqui. Mas a Inter, por jogar em casa, eu acredito que é CRE. favorita. É a sétima colocada hoje no campeonato com 6 pontos. Tem que vencer e tem que recuperar. Aí, já que não vai ter o Lukaku, mas tem o Lautaro Martinez, que também é uma equipe, é um jogador que joga É o muito Cremonese. nessa equipe. Cremonese. Obrigado. Acabou de subir para a Série A Team do campeonato italiano dessa temporada. Por isso Mas que eu não CRE, conhecia o Johnny. Aí time. você me complica, Johnny. CRE tá o nome aqui, ó. É que eu vi aqui no site que eu tô, só tá as 3 iniciais, O entendeu? Cremonese da Itália. É isso aí. E essa Roma também, que tem lá o conhecido da torcida do Palmeiras, o Matias Vinha, que também é uma equipe que do italiano nos últimos anos vem muito baixo, né? A equipe, não sei, o último ano que a Roma disputou a Liga dos Campeões, e acredito que esse ano deve chegar, né? Então vamos ver como vai ser essa Roma aí. E o campeonato internacional está muito bom. Esses 2 finais de semana assisti muitos jogos, gostei muito principalmente da Premier League e do campeonato alemão, com o Bayern de Munique voando, sempre voando. Então, estou gostando desse início de campeonato internacional. É só uma palhinha do que vem por aí, né? Ainda vem Copa do Mundo, ainda vem a Champions League. Acabou a fase de grupo, vem a Copa. Acabou a Copa, tem a fase mata-mata da Champions League. Pra gente que é amante do futebol internacional, é um prato cheio nesse ano ainda pra gente acompanhar. E o Connect Sport de mão dada com a Copa do Mundo e também com o futebol internacional. Assim como o mercado da bola, Johnny. Você ama o mercado da bola, né? Antes da gente começar nosso giro de notícias, você tem notícias fora da pauta, não tem? Hoje, infelizmente, não. Ih, rapaz, enfim, aí deixou a desejar. Aí baixou o aproveitamento 100%, foi pra 50%, cara.
Cartão amarelo. Eu tava todo confiante aqui. Brincadeiras à parte, chegou aquele momento do giro de notícias do mercado da bola. E vamos começar falando do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que anunciou ontem a demissão do técnico Jorginho, agiu rápido no mercado da bola e anunciou a contratação do técnico Eduardo Batista, que estava no Juventude e agora é o novo técnico da equipe do Atlético Goianiense. Vamos falar do West Ham. O West Ham da Inglaterra se reforçando, anunciou a contratação de Lucas Paquetá. O clube inglês pagou 60 milhões de euros pelo atleta para tirar o atleta do Lyon, portanto Lucas Paquetá é o novo reforço do Everton da Inglaterra. E vamos falar do Flamengo. O Flamengo que está buscando aí rejuvenescer o seu elenco, anunciou a saída do atacante Vitinho para o futebol árabe. O atleta de 29 anos vai jogar no Al-Ettifaq da Arábia Saudita, portanto Vitinho deixando a equipe do Flamengo. E vamos falar do Fulham da Inglaterra. A gente estava falando nesse exato momento do futebol internacional do Fulham. O Fulham segue se reforçando nessa Premier League e anuncia a contratação do atacante do meia, o Willian, que vem do Corinthians. O atleta deve assinar o contrato até o final dessa temporada, até o meio de 2023. Portanto, o Willian retorna à Premier League para atuar no Fulham da Inglaterra. Johnny Pereira, prossiga com seus giros de notícia. Começando com o Antony, né? Mais um brasileiro chega na equipe do Manchester United. Acho que vai ser muito bom para o Antony disputar a Premier League. Jogador que acho que foi vendido por 500 milhões de euros, aí, se eu não me engano. Coisa assim. 95 milhões de euros. Daqui 500 milhões de reais, se eu não me engano. Coisa assim, 90 milhões de euros. Uma boa grana aí para a equipe do São Paulo, que tem um pouco 100 milhões dessa São grana Paulo aí. vai ter de direito. Olha, aí sim, hein? Aí, ó, torcedor de São Paulo, agora vai forças aí para vocês aí, hein? Vamos. Vitória de Guimarães, que também está interessado em um brasileiro, que é o Matheus Vital, né? Ex-Corinthians. Não, é do Corinthians, pertence ao Corinthians, Matheus Vital. Aí pode estar de saída e indo para o Vitória de Guimarães de Portugal. E outra notícia aqui é o Hudson Odoi do Chelsea, pode estar indo para o Bayer Leverkusen. Quer dizer, o Bayer Leverkusen tem interesse nesse jogador. Ele que jogou bem no Mundial de Clubes, né? Palmeiras lá no começo do ano. E outra notícia aqui é Cavani, anunciado, volta para o futebol espanhol, vai jogar aí no Valência da Espanha. E sim, eu tenho uma notícia aqui, sim, fora da pauta, que surgiu agora. João Gomes aí, o volante aí que está brilhando os olhos do futebol europeu. O Real Madrid era um que estava de olho e agora surgiu a notícia que Liverpool, Newcastle e West Ham as equipes que estão de olho nesse jogador. Acho que não fica pro ano que vem não, João Gomes, hein? Que para mim é bom jogador e a corda Tite merece uma vaguinha aí na seleção, apesar que tem muito jogador bom nessa volância do Brasil aí. Agora o Gabriel Cunha tá falando que o aproveitamento voltou para 100, engano. Bom, é isso aí. O João Gomes realmente ele pode ter vaga para a Copa, mas no próximo ciclo, né? Próximo ciclo aí, o Tite que vai deixar a seleção pós-Copa do Mundo, talvez essa nova safra da seleção e o seu novo sucessor aí pode convocar e aproveitar o João Gomes, um grande atleta da equipe do Flamengo. Pode falar, Johnny. Só para botar esse João Gomes aqui, ó falando sobre o Tite aí, ó. Sobre a seleção, na verdade. Para mim, 2 volantes que são futuros das seleções. O Danilo e o João Gomes, que hoje estão jogando demais. É isso aí. Bom, com essas informações, Johnny Pereira do Mercado da Bola, estamos encerrando o nosso Connect Sport dessa terça-feira, agradecendo imensamente a sua participação no Connect Sport de hoje. Obrigado, Gomes. Obrigado a todos vocês que nos acompanhou. Ontem estive fora por problema de energia, infelizmente. Mas hoje estou de volta e com certeza vou a semana inteira aí com vocês aí. Enfim, até amanhã para vocês e uma boa tarde a todos aí.
Forte abraço, Johnny. Até amanhã. Desejando também melhor ao nosso comentarista Gabriel Sanches, que hoje acordou gripado, não pôde participar do nosso Connect Sport. Desejo melhoras para eles e tenho certeza que amanhã ele estará de volta. Agradecendo imensamente a sua audiência no Connect Sport de hoje. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, Connect Brasil TV SP, para vocês ficarem atenados ao nosso conteúdo, ao nosso portal de notícias e também à nossa programação. Lembrando que hoje às 8 da noite tem o programa Sistema Sertanejo, apresentado pelo Locutor Boca, um grande programa que eu convido vocês a acompanhar na Connect Brasil TV SP. Desejando a todos vocês uma excelente tarde e amanhã estamos de volta a partir do meio-dia. Tchau, tchau!